Saudações, você que vai fazer o concurso para oficial RM2 da Marinha do Brasil. Nós vamos para o nosso segundo vídeo que vai falar sobre a Estratégia Nacional de Defesa. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist de vídeos disponível no YouTube. Então, nesse segundo vídeo, que versa sobre a Estratégia Nacional de Defesa, vamos falar de poder nacional. Para podermos entender sobre o que é o poder nacional, precisamos nos remeter a conceitos do direito constitucional. Lá no estudo do direito constitucional, estudamos os elementos constitutivos do Estado, ente jurídico, pessoa jurídica de direito público externo. Os elementos constitutivos de um Estado são o território, o povo e o governo. Parte da doutrina entende que o elemento finalístico, também conhecido como elemento teleológico, as finalidades, também fazem parte dos elementos constitutivos do Estado. Então, a bem da verdade, temos duas doutrinas. Uma que diz que os elementos constitutivos do Estado são o território, o povo e o governo. Lembrando, território, povo e governo. E uma segunda doutrina que vai dizer que os elementos constitutivos do Estado são território, povo, governo e finalidades. Então, para que eu possa entender o conceito de poder nacional, eu preciso remeter-me ao conceito de elementos constitutivos do Estado. Território, povo, governo e finalidades. E aí sim, eu vou poder entender o conceito de poder nacional. De uma forma bem simples e de uma forma bem resumida, eu posso dizer a você, futuro tenente da Marinha, que o poder nacional é a capacidade, vou repetir, a capacidade que possui os primeiros 3 elementos constitutivos do Estado de materializar o 4º elemento. Isto é, a capacidade que possui o território, que possui o governo e que possui as finalidades para alcançar e manter o 4º objetivo. Isso é a capacidade que possui o território, o povo e o governo de alcançar as finalidades que aquele Estado se autodeterminou. Também podemos dizer que o poder nacional, ele possui fundamentos e ele possui expressões. Vou repetir para você. Esse poder nacional, a capacidade que tem o território, o povo e um governo de um Estado de alcançar as suas finalidades, ele possui fundamentos e ele possui expressões. Quais seriam os fundamentos? Os fundamentos do poder nacional. Nós temos 3 fundamentos do poder nacional. Repetindo, apenas 3 fundamentos do poder nacional. O primeiro fundamento é o homem, a pessoa natural. Este é fundamento. O segundo fundamento é a terra. É a terra, solo, a terra, a área territorial sobre o qual aquele Estado se fundamenta. E o terceiro fundamento são as instituições. Então, possui o poder nacional fundamentos e expressões, e os fundamentos são 3. O homem, a terra e as instituições. Já as expressões dependem do ponto de vista. Eu posso olhar para o homem sob um ponto de vista político, eu posso olhar para o homem sob um ponto de vista econômico, eu posso olhar para o homem sob o ponto de vista psicossocial, eu posso olhar para o homem sob o ponto de vista militar, eu posso olhar para o homem sob um ponto de vista tecnológico e científico, e daí retirar inúmeras expressões. A expressão nada mais é do que o loco, o ponto de vista que está observando o fundamento. Para que você possa entender, eu vou projetar na tela um quadro que vai apresentar as 5 principais expressões de interpretação do poder nacional. Veja aí, na tela, temos uma expressão política, uma expressão econômica, uma expressão psicossocial,
uma expressão militar e uma expressão ligada à ciência e tecnologia. Quando eu falo de expressão política, sob o ponto de vista da política, o homem se apresenta como povo, a terra se apresenta como território, e as instituições que serão observadas serão as instituições de cunho político. Quando eu falo sobre expressão econômica do poder nacional, o homem passa a ser um recurso. A terra passa a ser um recurso natural e as instituições que receberão primazia na observação do Estado serão as instituições econômicas. Se eu falar em expressão psicossocial, o homem é visto como pessoa, o território será visto como ambiente, as instituições que receberão o foco serão as instituições sociais. Se eu olho sob o ponto de vista militar, sob uma expressão militar, o homem é um recurso, a terra é território. E as instituições que receberão ênfase serão as instituições militares. Se eu olho sob o ponto de vista da ciência e tecnologia, o homem é um recurso humano, a terra um recurso natural ou material, e as instituições que receberão primazia serão as instituições de ciência e tecnologia. Então, resumidamente, falar de expressões é falar sobre o ponto de vista sobre o qual estamos olhando para o fundamento. Então, os fundamentos efetivamente são três: o homem, a terra e as instituições. As expressões são cinco pontos de vista distintos sobre o qual podemos olhar para o homem, a terra e as instituições. Então, falar em poder nacional é falar da capacidade que tem o Estado de pegar o seu homem, o seu povo, os seus recursos humanos, a sua terra, o seu território, seus recursos materiais e as suas instituições, sejam elas instituições políticas, sejam elas instituições econômicas, sejam elas instituições sociais, sejam elas instituições militares, sejam elas instituições ligadas à ciência e tecnologia, e utilizando tudo isso, criar uma amálgama que permita alcançar as nossas finalidades, aos nossos objetivos. Entre eles, construir uma sociedade livre, justa e solidária, e outros que podemos, por exemplo, encontrar ali no artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Garantir o bem de todos, diminuir as desigualdades regionais e sociais, e aí podemos ter vários objetivos. Temos ali vários elementos finalísticos e teleológicos no artigo 3º da Constituição. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.